Graça e paz, povo de Deus espalhado por todas as nações da terra. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Privilégio muito grande estar aqui nessa transmissão, nesse culto online, diretamente aqui de Feira de Santana, igreja a qual congrego. Sou muito feliz de ter pastor Josué Brandão como meu pastor. Também tenho muitos colegas, amigos aqui. Me sinto feliz em estar em casa. E você, aonde estiver, tenha certeza que a palavra, ela será impactante na tua vida nessa noite. Independente do que esteja acontecendo, Deus não sai do controle em momento algum. Deus continua no controle da tua vida, da tua história. A tua casa está protegida porque Deus separou você. Deus guardou a tua vida e Ele está te preparando para algo grandioso. Agora, pega essa palavra agora no teu coração. Nos dias de crise, Deus vai te dar ideias tão poderosas. Nos dias de crise, Deus vai te dar revelações tão surpreendentes, que através de você, milhares de vidas serão alimentadas, almas serão protegidas, porque você é instrumento de vitória sobre a vida das pessoas, instrumento de bênção sobre a vida das pessoas. Eu sei que já oramos nesse momento, mas eu quero fazer uma outra oração com você. É a oração de encorajar você que está deprimido em casa, você que está triste, sentado nesse sofá. Você sentou, quem sabe, falando assim: eu estou precisando de uma palavra que gere esperança no meu coração. Ei, a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Jesus Cristo, Ele vai mudar a tua história hoje. Você já pode ser cristão, quem sabe você nunca entrou em uma igreja, ou quem sabe você está afastado nela. Permita a tua alma abrir nessa hora. Deus, impacta esse irmão, essa irmã que está em casa. Impacta esse irmão, essa irmã que está aqui, Senhor, no teu templo. Eu te peço que o Senhor derrame da onde estiver o teu Espírito sobre eles, salvando, livrando, curando, transformando, restaurando, trazendo a tua presença poderosa, pelo nome de Jesus, amém. Aos que puderem, por gentileza, você de casa também, abra a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus, no capítulo de número 26. Você que puder, nós vamos ler dois textos, em duas partes esse texto. Tudo que eu vou falar hoje vai estar baseado nesse livro. Eu tirei muitas ideias desse livro de Jean Lispoux. É uma história sobre a vida de Judas e Jesus. Depois, se você quiser, você me procura lá nas redes sociais, eu te dou a referência desse livro, para que você possa estudar um pouco mais em casa. Deixa eu dar uma notícia abençoada para você. Eu acabei de escrever meu primeiro livro. Escrevi um livro, ontem eu terminei o último capítulo. Eu trouxe aqui a primícia para entregar ao pastor Josué, a primeira impressão do livro. O livro chama-se O Jardim Secreto. Eu vou falar sobre a vida de Adão depois do Jardim do Éden. Muito tremendo. Muito em breve eu vou poder estar trazendo uma palavra sobre isso, também na sua igreja, onde for. Você que está com sua Bíblia aberta, por gentileza, leia comigo Mateus capítulo de número 26, capítulo 20, versículo 20 ao 25. Depois nós vamos ler do 47 ao 50. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, profundamente entristecidos, começaram cada um a perguntar-lhe: porventura seria eu, Senhor? Jesus então respondeu: aquele que coloca comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem será traído, conforme está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. Também
Judas, que o traía, perguntou: porventura seria eu, Rabi? Respondeu Jesus: você que dizes. Versículo de número 47 até o 50, diz assim: e estando ele ainda a falar, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, este o é, prenda-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Iahá, Rabi, salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, Jesus chamou Judas de quê? Amigo. Amigo, o que você veio fazer aqui? Nisto, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Jesus é bom demais. Ele é fiel e poderoso. Ele está no nosso meio e vai falar contigo nessa hora. Tem uma palavra para você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus, escuta isso, já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você não consegue a falar, Deus só ouviu o teu gemido. Segura essa promessa de Deus agora para você, ó. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Olha Jesus chegando na tua casa. Ele está enviando o consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Respira fundo e diz assim comigo agora: vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Essa tua angústia vai embora. Essa tua tristeza vai embora. Toda essa dor do teu coração vai sair. Libera o perdão. Solta a voz do teu coração. Clama ao teu Deus que te ouve e diz assim: mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele está nesse lugar. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo.
para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Enche o teu pulmão de ar e diz com fé agora: vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Ele está contigo. Deus não abre mão de você. Vai passar. Independente da dificuldade, Deus está no controle. Amém? Fica firme aí, fica até o final. Não sai não. Compartilha esse vídeo agora com seus amigos. E vamos ter agora um momento da palavra de Deus. No texto que lemos, a Bíblia fala sobre Judas. Antes de eu começar a citar sobre a mensagem, eu preciso dizer a você que eu não sou advogado de Judas. Eu não vim aqui defender o indefensável. O fato é, Judas traiu Jesus. Isso ele fez. Mas talvez eu tenha aqui alguns argumentos para você, para trazer à sua memória que Jesus deu diversas oportunidades a Judas para que ele não cometesse esse erro. De fato, Jesus seria traído, mas em momento algum a Bíblia cita que a pessoa deveria ser Judas. A primeira coisa, inclusive, que nós devemos analisar é que a Bíblia, o Novo Testamento, ele foi escrito cerca de 60 anos após a ascensão de Cristo aos céus. Ou seja, quando a história do Novo Testamento ela foi descrita, todo mundo já sabia que Judas tinha sido traidor. E quem aqui escreveria algo positivo acerca de um traidor? Na verdade, você pode fazer ações positivas ao longo de toda a sua vida. Se a última atitude sua for algo negativo, as pessoas vão esquecer tudo o que você fez de bom. Vão lembrar só apenas do momento que você falhou. Não quero dizer com isso que Judas era uma pessoa boa ou uma pessoa mal. Eu não estou aqui para fazer julgamento sobre Judas. Mas é porque muitas vezes eu e você nos colocamos como melhores do que ele. É porque muitas vezes eu e você nos colocamos em posições de julgamentos e nos sentimos muitas dessas vezes superiores a Judas ou ao quem quer que seja. Os julgamentos que fazemos são em cima de ações e nós julgamos as ações de Judas. Todas as vezes que você lê no texto acerca de Judas, você está vendo lá aquele que o traiu. Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Porque ninguém vai escrever coisas positivas para alguém que traiu Jesus. A segunda coisa que a gente tem que entender é que de fato, no Antigo Testamento existem textos que descrevem acerca de alguém que trairia Jesus. Lá no Salmo capítulo de número 41, versículo 9, a Bíblia fala que ele seria traído por um amigo. Está escrito assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, e que comia do meu pão,
levantou-se contra mim e me feriu o calcanhar. Lá em Salmo 41, Davi tem uma revelação acerca da traição de Judas. Zacarias também, capítulo 11, versículo 12, descreve o momento em que ele seria traído e vendido por 30 moedas de prata. Está escrito assim: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que é devido, e se não, deixa-o ir. Pesaram, pois, pelo meu salário 30 moedas de prata. Zacarias capítulo 11, versículo 12. A Bíblia já descrevia que Jesus seria traído. A Bíblia já descrevia que Jesus viria à terra e que ele seria traído por um dos seus amigos, que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Mas em momento algum, antes dos fatos acontecerem, o nome de Judas estava no meio. Meus irmãos, eu tenho aqui argumentos suficientes para você entender que Judas não precisava trair Jesus. Ele seria traído por um amigo. Jesus andava rodeado de pessoas, existiam grupos. O primeiro grupo era o grupo dos 3, eu chamo assim, que era Pedro, Tiago e João. O segundo grupo era o grupo que compunha todos os 12 apóstolos, os 12 primeiros discípulos. Além dos 12, existiam os discípulos, que muitos deles inclusive eram seguidores de Pedro, seguidores de André. E além desses existia uma multidão. Meus irmãos, a própria Bíblia fala que não pode se esconder uma cidade edificada sobre a rocha. Jesus é uma cidade edificada. Jesus não tinha como se esconder, porque tudo que Jesus faz chama a atenção das pessoas, porque o milagre nasce a partir dele, porque a mudança de vida é gerada através dele. E Judas experimentou tudo isso. Um outro motivo é que Jesus confiava plenamente em Judas. A Bíblia vai dizer, nos deixa entender que Judas, ele possuía o cargo mais importante no ministério de Jesus, após o do próprio mestre. Jesus era como se fosse naquele ministério o pastor da igreja. Ele discipulava todo aquele rebanho, ele discipulava todas aquelas pessoas. E o cargo de maior confiança depois desse é o tesoureiro, porque o tesoureiro, ele cuida da parte administrativa. E Jesus pega toda a contabilidade do seu ministério e expõe e coloca nas mãos de Judas. Isso significa confiança. O que é que Jesus está falando com Judas através desse ato? Ei, eu posso te dar o que o mundo não te deu, eu posso te dar a atenção que você precisa, eu posso te dar a honra que você quer, eu posso te ajudar, eu posso fazer você crescer, eu posso mudar a tua vida. Você só não precisa me trair, você só não precisa me abandonar, você só não precisa me rejeitar. Um outro motivo que nos leva a entender acerca da vida de Judas é que Judas, ele era o único judeu dentre os 12 apóstolos. Jesus possuía 12 apóstolos, dentre eles alguns eles eram galileus, outros eram samaritanos. Judas, ele era o único judeu de fato. Ele nasceu em Hebron, em Yehudá Iscariote, Judas Iscariote. A tradução de Iscariotes, Judá, a tradição de Judas quer dizer vindo de Judá. Iscariote quer dizer Iscariote. Na transliteração do texto, Judas Iscariotes quer dizer vindo da cidade de Quiriote. Quiriote era um aglomerado de aldeias que ficava próximo à cidade de Hebron, cerca de 20 quilômetros. Hebron pertence à Judeia. Judas, ele era judeu de fato. E eu e você sabemos que Jesus, ele veio primeiro pelos judeus, e os judeus não o aceitaram, e dessa forma
nós gentios somos abraçados pela maravilhosa graça salvífica de Cristo. Naquele momento, Judas ele era repleto de prioridades. Como eu disse agora mesmo, Judas ele nasceu em Queriotes. Queriotes, a um certo dia, foi invadida por Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. E nessa sua investida, ele destrói toda a cidade de Queriotes e leva todos os seus moradores como escravos. Dentre eles, o pai de Judas, que segundo o livro de João, capítulo de número 6, versículo de número 71, ele era o pai de Judas, Simão Iscariote. Simão Iscariote, segundo a tradição judaica, ele trabalhava na portaria do templo depois que ele chegou como escravo a Jerusalém. Por essa mesma tradição, ele foi casado com uma mulher cujo nome era Sibória. E Sibória, a sua aparência fez-se graça aos olhos da esposa de Herodes Antipas, a princesa. E dessa forma, colocou-a como uma das suas amas principais, como uma de suas servas principais. Dessa maneira, ela passou a conviver dentro do palácio. O pai de Judas passou a ser porteiro do palácio. E Judas, nesse momento, meus irmãos, ele cresce, ele convive dentro do palácio real. Ele passa os seus dias dentro do palácio real. Ali ele aprende sobre matemática, ali ele aprende um pouco sobre geografia, ali ele aprende um pouco sobre história. Judas não era uma pessoa sem conhecimento, Judas não era uma pessoa iletrada, Judas não era uma pessoa que não tinha sabedoria da terra para tomar decisões. O que lhe faltava era sabedoria divina para reger a sua vida. Só que Judas ele passou toda a sua história de vida sendo rejeitado pelos seus pais, porque não tinham tempo para ele. Um trabalho de escravo, ele é 24 horas ao dia. Judas ele vivia sozinho, caminhando, aprendia sobre as coisas atrás das portas. Quando ele se apresentava ou se aproximava de algum príncipe ou de alguém dentro da casa, falava: o que é que você está fazendo aqui, que aqui não é seu lugar? Ele cresceu debaixo de rejeição, ele cresceu debaixo de humilhação. Judas por muitas vezes foi expulso dos lugares aonde estava. Por muitas vezes ele pode ter apanhado por estar no lugar errado. Ele não tinha convívio de pessoas, ele não se comunicava, ele não conversava com as pessoas. Por quê? Porque ele era excluído. Não estou defendendo Judas, mas eu estou citando sobre a vida dele. No momento em que Jesus encontra com Judas, eu só imagino que aconteceu uma coisa, meu irmão, minha irmã. Judas, eu tenho o poder para mudar a tua vida. Toda maldição, toda vez que você foi excluído, eu vou transformar em honra. Eu vou te dar privilégios que no lugar que você estava você nunca recebeu. Eu vou te levar a conquistas que você nunca teve. Eu vou te fazer ver milagres que você nunca viu. Eu vou te honrar como essa terra nunca te honrou. Você só não precisa me trair, Judas. Esse sou eu e você. Deus nos abençoa mesmo sem meritocracia. Não merecemos aquilo que o Senhor faz por nós, e ainda assim, em muitas vezes o rejeitamos. Nós traímos Jesus e quando a nossa fé desaparece. Traímos Jesus no momento em que sentimos medo, quando Ele está dentro do barco. Traímos Jesus quando imaginamos que o mar não pode se abrir novamente. Traímos Jesus no momento que não acreditamos que o poder dele pode curar pessoas. Traímos Jesus no momento em que permitimos que a mentira saia da nossa boca, que o adultério entre na nossa casa, que a maldição alcance os nossos filhos.
que a fornicação seja alcançada pela nossa descendência. Você não precisa trair Jesus. Jesus, Ele tem te dado o pão que você precisa. Ele tem dado a nós muito mais do que merecemos. Você que está assistindo essa mensagem, você que está aqui no templo, com certeza teria um testemunho para falar de vitória que Deus te deu. Com certeza você teria alguma coisa para falar de uma vitória que o Senhor te fez alcançar. Só que na verdade quando estamos no meio da tempestade, as conquistas são esquecidas. Nós só lembramos das derrotas que estamos enfrentando. A humanidade, ela é suja. Porque no primeiro aperto que nós sentimos, nós negamos a Jesus. Porque na primeira negativa que temos, nós desacreditamos da promessa. Na primeira negativa que enfrentamos na vida, a promessa se torna nada. Nós esquecemos de tudo aquilo que Ele falou. Nós esquecemos daquele culto em que nosso coração se encheu de fé. Nós esquecemos das promessas. Ei, esse tempo difícil está servindo para Jesus separar os vitoriosos, para Jesus separar os conquistadores, para Jesus separar aqueles que vão vencer. Você foi escolhido para vencer sobre a terra. Você foi escolhido para fazer a diferença. Você foi escolhido para ser a cabeça e não a cauda. Deus vai te levantar no meio dessa crise para mudar a tua geografia, para mudar a tua casa, para que vidas sejam alcançadas pelo poder que há no nome de Jesus. Não importa se você está doente, não importa se você está ferido, não importa se sua cabeça está doendo, se é teu filho que está precisando de socorro. Ei, a tua dispensa está acabando. Olha o milagre chegando. O milagre vai vir aí. Não perca a tua fé. Jesus não esqueceu você. Jesus não abandonou você. Ainda dá tempo você voltar atrás. Imagine você ver todos os milagres que Jesus fez. Imagine você presenciar Ele andando sobre as águas e ter coragem de traí-lo. Imagine você ver cair maná do céu, ser conduzido por uma nuvem de fogo e ter coragem de traí-lo. Imagine você ter e ver o mar se abrir. Imagine você ver a água sair da rocha e você ter coragem de traí-lo. É porque nesses momentos a gente só aponta o lugar do outro e esquecemos que nós somos os primeiros acusadores. Nós temos o costume de abrir mão da promessa diante da dificuldade. Nós temos o costume de abrir mão da promessa no momento em que o aperto começa. Nós abrimos mão da promessa todas as vezes que a porta se fecha, sem você entender que aquela porta que fechou é um livramento que Deus preparou para você. Você acha que aquela porta é de vitória, mas na verdade aquela porta vai trazer a maldição para a tua vida. Você está triste porque aquela porta se fechou. Calma. Espera. O milagre vai vir. Jesus já vem aí. Ele vem para curar. Ele veio para salvar você. Não abandone a promessa. Eu quero encher o teu coração de fé nessa noite. Você que está assistindo, talvez você foi contraído por esse coronavírus. Quem sabe teu problema é outra doença. Agora eu profetizo: seja curado pelo poder que há do nome de Jesus. Seja curado aonde você estiver pelo poder que há do nome de Jesus. Jesus, Ele pode curar. Ele ainda está no controle da tua vida. Ele ainda continua diante de você. Eu imagino o dia que Jesus chegou e eles estavam todos reunidos naquela santa ceia.
Eles estavam todos organizados e Jesus chama todo mundo. E estava o pão sobre a mesa. A ceia estava posta. Estava tudo pronto e eles não entendiam porque Jesus aparentava estar triste. Jesus aparentava não estar muito bem. Chega um momento que Jesus para tudo e fala: calma, espera um pouco. Eis que um de vós me trairá. Eu imagino os apóstolos um olhando para o outro. Como assim? Quem teria coragem? Naquele momento, então, se fez um silêncio naquela mesa. E a Bíblia diz que eles, um a um, começaram a perguntar para Jesus: mestre, seria eu, Senhor? André se levanta: Rabi, seria eu? Tiago se levanta: seria eu, Senhor? Jesus olha para eles e fala: aquele que coloca a mão no prato comigo, esse me trairá. O que é que Jesus estava dizendo com isso? Todos eles estavam colocando a mão no prato. A tristeza estava tomada naquele momento. Judas então sai do lugar. E Jesus chega para Pedro, Tiago e João e vai ao Getsêmani. E no momento em que os soldados vêm diante de Jesus, Judas estava à frente. Eu imagino Jesus pegando na mão de Judas, olhando dentro dos olhos dele. Jesus olha para ele e fala: amigo. Ei, amigo. Ó, Jesus falando com você: amigo, você que veio para o templo, amigo, o que você veio fazer aqui? Você sabia que naquele momento Judas poderia beijar, por exemplo, Pedro? Judas poderia beijar outra pessoa que estivesse lá no Getsêmani. Ele poderia se arrepender naquele momento. Mas sabe o que é que a Bíblia fala no livro de João capítulo 13, versículo 2? Enquanto eles ceavam, tendo o diabo se apossado do coração de Judas, para que o traísse. Olha aqui para mim. Quando a Bíblia fala que foi o diabo que tomou Judas, significa que não foi vontade de Judas. Mas sabe o que é que a Bíblia fala também? A Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 7. Caim, o pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. O pecado está à tua porta, cabe a você dominá-lo. O que é que Jesus quer dizer com aquele amigo que ele chamou Judas? O pecado está na tua porta, Judas, cabe a você dominá-lo. Cabe a você dominar essa angústia. Cabe a você dominar essa prepotência. Cabe a você dominar essa arrogância. Cabe a você dominar essa soberba. O pecado está batendo na tua porta. Domínio. Vença. Não permita que ele derrube você. Não permita que o adultério vença você. Não permita que a mentira vença você. Não permita que o diabo vença você. E o diabo naquele dia venceu Judas. Naquele momento Judas permitiu que o diabo tomasse conta dele. Naquele momento Judas permitiu que o mal se apossasse dele. Ei, você que permitiu, não cometa o mesmo erro. Ainda dá tempo começar de novo.
Naquele momento Judas beija Jesus. Nesse mesmo dia que acontece tudo isso, meus irmãos, nesse mesmo dia em que estavam todos reunidos naquela ceia bonita, em que cada um pergunta: mestre, seria eu que iria o trair? Mestre, seria eu o traidor? Mestre, seria eu o traidor? A Bíblia diz que Pedro, porque todos perguntaram, também pergunta: mestre, seria eu? A Bíblia diz que Jesus dá a mesma resposta: Pedro, você que está dizendo. Pedro então, com aquele tipo sanguíneo que ele tinha, ele se prontifica e responde: eu jamais o trairia, eu jamais te negaria, eu jamais te rejeitaria. Jesus então olha para Pedro e fala: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você me negarás. Me responda, você que está aí. Para os outros apóstolos, quem era o traidor? Judas ou Pedro? Para todo mundo naquele momento ficou parecendo que Pedro ia trair Jesus, porque Jesus fala isso diante dos outros apóstolos. Ele fala: ainda hoje, Pedro, antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. Naquele momento passa um filme na cabeça de Pedro. Não, eu estava lá no dia que ele curou a mulher do fluxo de sangue. Eu estava lá no dia que ele cospe o chão e passa no olho do cego e ele volta a enxergar. Eu estava lá no momento que ele multiplicou os pães e os peixes. Ei, eu andei sobre as águas com ele. Eu nunca o trairia, eu jamais o trairia. Nesse momento Jesus chama Pedro, Tiago e João para ir ao Getsêmani. Depois de sequências de orações, naquele mesmo momento em que os soldados vêm, Pedro estava com a espada na cintura. Era um momento, quem sabe, que ele achou de mostrar que não negaria Jesus. Ele tira aquela espada da cintura e ele tenta matar aquele soldado, mas ele não consegue. Jesus vai lá e cura a orelha daquele soldado. Não vem me dizer que ele quis acertar a orelha do soldado. Ele foi para matar aquele soldado. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro, dizendo assim: Pedro, não vai ser assim que você vai me negar. Depois daquele momento, Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote. Ali Pedro fica olhando de longe. Ele fica observando de longe Jesus apanhando, tomando socos, apanhando com varapaus. As pessoas escarneciam de Jesus, dizendo: é esse que se diz ser o rei dos judeus, é esse que se diz ser o rei dos judeus. E naquele momento ali, Pedro é observado. E um dos soldados então chega próximo dele e fala: eu conheço você, você é Pedro, um dos aqueles que dizia ser seguidor de Jesus. Pedro diz: não, eu não sei nem do que você está falando, eu não conheço esse Jesus. Naquele momento Pedro sai daquele lugar e se aproxima um pouco mais, com seu coração partido, tomado de um pavor enorme, tentando, quem sabe, encontrar alguma forma de salvar Jesus daquela situação. Um outro soldado se aproxima de Pedro e fala: Pedro, tu és Pedro, um daqueles que se diz ser seguidor de Cristo Jesus. Pedro mais uma vez rejeita aquela afirmação, dizendo: eu não sei de quem você está falando, eu não conheço esse tal de Jesus. E ele se aproxima mais um pouco. Quando se aproxima uma outra pessoa e diz: é você sim, é você. Sas leo episisotieiste Petros, caise afitotrovacho. Tu és Pedro,
um dos seguidores de Jesus o Nazareno. Naquele momento Pedro brada e diz: eu já disse que eu não sei quem é esse tal de Jesus. A Bíblia vai dizer que nesse momento os olhos de Pedro cruzaram com os olhos de Jesus e o galo cantou. Jesus viu, Jesus viu quando você o negou, quando você o rejeitou. O Mestre viu. Todas as vezes que você peca, Ele observa você. Todas as vezes que você nega, Ele fica olhando para você. Ele olha nos teus olhos. Depois daquele momento, Pedro sumiu. A Bíblia fala que ele vira as costas e corre chorando. Essa é a atitude de arrependimento. Pedro chora para se esconder envergonhado, com medo também de ser preso. Depois disso, Jesus é levado diante do governador. E naquele momento, Jesus então é condenado 40 chibatadas, 39 menos 1, 40 menos 1, 39 chibatadas. Naquele momento estava Maria, estava André, estava Tiago, mas Pedro, lá ele não estava. Depois disso, Jesus recebe uma coroa de espinhos. No momento da coroa dos espinhos, lá estavam os discípulos de Jesus, lá estava uma multidão de pessoas, mas Pedro lá não estava. Jesus então é condenado. Depois que Jesus é condenado, ele é condenado a levar a sua cruz até o Monte Calvário. Nessa travessia estava uma multidão de discípulos, uma centena de pessoas. Maria, sua mãe, é vista. Tiago e João também são vistos. Mas Pedro, aquele que se dizia o discípulo mais próximo, ali ele não estava. Jesus então vai para a cruz. Na cruz estava Maria, João à direita e Tiago à esquerda. Naquele momento era a despedida de Jesus em vida. Naquele momento Jesus estava ali, morrendo, sofrendo, com certeza precisando de apoio. O céu se escurece, e quando ele morre, o véu se rasga. Pedro lá não estava. Jesus morreu. Aparece na história uma figura emblemática, José de Arimateia, com um documento. Esse documento lhe dá o direito de levar o corpo de Jesus. É o momento do sepultamento. É o momento que Jesus é levado para o túmulo que era anteriormente José de Arimateia. Ele cede aquele túmulo para que Jesus ali ficasse. Ei, é um enterro, é o último adeus, é o momento de dizer adeus a Jesus. Ali estarão vistos com certeza muitos dos discípulos, muitos dos 12, mas Pedro ali ele não estava. Uma semana depois eles se juntam na casa de Maria, e ali eles estavam chorando e pranteando ainda a saudade. 3 dias depois, desculpe, eles estavam orando e pranteando a saudade de Jesus. Até que Maria Madalena tem uma ideia: eu vou até lá, eu vou até o lugar aonde colocaram o mestre, eu vou levar o cheiro de incenso, o unguento. E ela foi, e a Bíblia cita que algumas mulheres também foram com ela. Só que quando ela se aproxima do túmulo, a pedra não estava mais no lugar. A Bíblia fala que então ela entra naquele lugar e começa a procurar. Ela vê alguns panos jogados pelo chão e um tecido guardado, dobrado um pouco mais à direita. Ela sai então daquele lugar e começa então a chorar e a clamar: me digam aonde colocaram ele, me digam aonde puseram o meu mestre, me diga onde está o meu Senhor.
Nesse momento a palavra de Deus vai dizer que um jardineiro se aproxima. E quando aquele jardineiro se aproxima dela, ela ainda não levantou a cabeça, e ela escuta uma voz: Miriam, Maria, olhe para mim, sou eu. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, a tua vida, você de casa, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Naquele momento, Maria, quem sabe, tenta alcançar Jesus. Ele fala: não me toque, mas vá até os outros. Isso está lá em Marcos capítulo 16, versículo 7. Vá até os outros e avise-os que daqui a 3 dias me encontrem na Galileia. E Maria, não esqueça de avisar a Pedro. Jesus lembrava do seu amigo. Jesus lembra de você. Você está se escondendo de Jesus, mas Ele lembra de você. Você está se escondendo da presença, mas Ele lembra de você. O teu pecado é uma barreira entre você e Ele, mas Ele está nesse momento quebrando essa barreira, destruindo essa barreira, entrando no teu coração aí em casa, entrando na tua vida e falando: eu faço questão de você, eu faço questão da tua vida, eu quero mudar a tua história. Você que está me assistindo agora, você que assiste esse culto agora, foi Jesus que fez você apertar o play, foi Jesus que fez você aceitar esse compartilhamento. Não é obra do acaso. Jesus faz questão de você, Ele faz questão da tua vida. Você aonde estiver do mundo, do lugar que você estiver, em qualquer continente que seja, Jesus faz questão de você. Maria então sai daquele lugar e corre, e ela chega então na casa de Maria, mãe de Jesus. Estavam todos chorando. Enquanto todos ali choravam, pranteados, ela diz: para tudo, para. O que foi? Eu vi. Eu vi o meu Senhor. Como assim, Maria? Ele ressuscitou como prometido ao 3º dia. Ele não está mais no mundo dos mortos. Ele venceu a morte. E Ele mandou um aviso para vocês. Ele disse que daqui a 3 dias estará lá na Galileia aí. Irmão Tiago, chega para cá um pouco. João, não é você não, João. Pedro, Ele disse que você não podia faltar à reunião. Jesus está chamando o teu nome agora. Eu ainda faço questão de você. Eu ainda tenho um plano para a tua vida. Eu ainda tenho um ministério para você. Você vai voltar a adorar na minha casa, porque quando tudo isso acabar, eu vou te dar ideias no meio da crise, para quando tudo isso acabar, eu vou resplandecer através do meu amor. Jesus está procurando pessoas para serem canais de bênção nessa hora. Jesus procura pessoas sobre a terra para poder levar palavras de vida e não de morte.
para levar palavras de fé e não de tristeza. Para de contar mortos, começa a contar os milagres que Jesus está fazendo. Começa a contar as maravilhas que Deus está fazendo nesse tempo. Eu sei de testemunhos de pessoas que já foram curadas, mas não apenas de coronavírus, mas de câncer no meio desse momento, mas de tuberculose no meio desse momento. Eu sei que verão mais testemunhos, sabe por quê? Porque no caos o Senhor manifesta a sua glória, porque no meio da tormenta Ele resplandece em glória, e Ele vai salvar a tua vida nessa noite. Meu irmão e minha irmã, presta atenção nisso aqui. A crise maior está dentro de você. O problema maior não está no mundo, está dentro de você. Porque sem Jesus você vai amargar uma eternidade no inferno. Mas com Cristo hoje entrando na tua vida, tudo vai mudar. 3 dias depois estava Pedro com os discípulos na Galileia. Eles então encontram Jesus. Devagarzinho eu imagino Jesus chegando próximo de Pedro. Olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas, menino. Não tinha nenhuma palavra antes disso de Jesus com Pedro. Pedro lembrava dos olhos de Jesus no momento que ele negou a ele. E Jesus naquele momento era como se estivesse dizendo: Pedro, e aí? Você me ama? Olha Pedro, olha Jesus olhando para a gente agora e perguntando: você me ama? Olha Jesus perguntando a Judas: amigo, o que você veio fazer aqui? Nos sentimos melhores que Judas? Nos sentimos melhores que Pedro? Eu sou o maior de todos os pecadores, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Jesus a segunda vez se aproxima de Pedro e pergunta: você me ama, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Na terceira vez que Jesus se aproxima: Cefas, Pedro, você me ama? Jesus, é isso que você tem que dizer agora comigo: de todo o meu coração, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Talvez Pedro pensasse que ali acabou a vida dele, e Jesus ainda tinha uma obra para concluir na vida dele. Jesus ainda tem algo lindo para fazer na tua vida. Eu quero perguntar a você agora, você de casa, você espalhado pelo mundo, você que está aqui no templo também. Quem sabe o pecado te afastou de Jesus. Quem sabe o pecado te distanciou da presença. Chegou o momento de você responder: ei, você me ama? Jesus está perguntando isso para você agora: você me ama? Ou você quer responder essa pergunta: o que você veio fazer aqui, amigo? Quem é você nessa história? Judas ou Pedro? Judas escolheu o caminho da morte. Pedro se arrependeu e escolheu o caminho da salvação. Os dois pecaram, mas um foi salvo. Você pode ser o Pedro dessa geração. Você pode ser o Pedro dessa noite. Você pode ser o Pedro aqui desse templo. Você pode ser o Pedro nesse país, nesse Brasil, nesse continente. É só você escrever agora bem grande aí na internet: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Faça isso, que eu quero orar por você agora. Se existe alguém aqui no templo que deseja renovar sua aliança, fazer uma aliança com Cristo, eu preciso que você sinalize de onde você estiver. Se coloque de pé, é o melhor sinal, que a gente vai orar por você também. Mas você de casa, presta atenção. Eu vou cantar uma canção agora. Enquanto eu canto essa canção, é o momento que você tem de escrever aí na internet agora:
eu quero entregar a minha vida a Jesus. Escreva tudo em letra maiúscula, porque é muita gente escrevendo agora muitas coisas. É o momento de você abrir seu coração para Jesus mudar a tua vida. Ei, não acabou a tua história. Ele é especialista de fazer do fim das coisas novos começos. Parece que é o fim hoje, mas amanhã você vai ver a vitória que Jesus está construindo para você. Você só precisa escrever isso: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Escreva isso agora. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, quem sabe essa é a sua canção, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Aonde você estiver, adore comigo. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, se tu, você de casa, coragem pra dentro de mim. Você só precisa escrever agora: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Jesus é a saída. Jesus é a solução do teu problema. Jesus é a porta que você vai abrir. Você só precisa agora escrever. Você só precisa agora fazer a tua aliança. Escreva agora. Se existir alguém aqui no templo querendo renovar sua aliança, vem aqui à frente para orar por você. Quero orar pela tua vida aqui. Vem para cá. Vem para cá. Diga comigo. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. É a última chamada para você. Ensina-me. Escreva agora. Escreva: eu quero entregar minha vida a Jesus. Força, coragem. Só depende de você agora. Só depende de você escrever. Perdoar com teu. Ele está liberando perdão sobre a tua vida. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Escreve. Jesus está entrando na tua vida agora. Jesus quer mudar a tua vida. É só você escrever: eu quero entregar minha vida a Jesus. Ainda dá tempo você fazer isso. Ainda dá tempo. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se você abrir a porta, Ele vai entrar. Deus abençoe.